O homem mal consegue abrir os olhos. A tenda médica gira devagar acima dele. Ele sente o cheiro de éter, de sangue seco, de terra molhada. E então sente algo diferente. Uma mão, firme, mas gentil. Dedos que apertam curativo sem pressa, sem raiva, sem nenhum traço do ódio que ele esperava encontrar. Ele é o sargento Werner, um prisioneiro alemão. E a mulher que cuida dele é brasileira. Ele olha para o rosto dela, jovem, concentrada, suada debaixo da touca branca, e não entende. Foram seus companheiros que mataram os irmãos dela em batalha. Foi o exército dele que bombardeou a aldeia mais próxima. E ainda assim, ela troca o curativo pela terceira vez naquele dia. Sem hesitar. Werner tenta falar. Só consegue murmurar 2 palavras em português quebrado, as únicas que aprendeu desde que foi capturado. Obrigado, senhora. Ela não responde. Apenas acena com a cabeça e segue para a próxima maca. Werner fecha os olhos. E naquela noite, com uma mão que ainda treme, ele escreve numa folha de papel amassado as palavras que nenhum manual de guerra jamais ensinou a dizer sobre o inimigo. Elas são anjos. O que fez mulheres brasileiras cruzarem o oceano para salvar a vida de soldados que tentaram matar os seus? O que aconteceu dentro daquela tenda que nenhum relatório militar registrou? E por que, décadas depois, essa história ainda faz veteranos alemães chorarem ao lembrá-la? Se você quer saber a verdade que ficou escondida nos arquivos, inscreva-se agora e conta aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a guerra. A guerra na Itália não tem cheiro de glória, tem cheiro de lama, de diesel queimado e de gás encharcada. É fevereiro de 1945 e o Vale do Rio Reno está coberto por uma névoa que não vai embora nem ao meio-dia. As montanhas ao redor parecem paredes de uma prisão sem teto. E no meio desse cenário, enterrada entre pinheiros e barracos improvisados, está a enfermaria avançada dos pracinhas brasileiros, uma fileira de tendas brancas que tremem no vento como bandeiras de rendição. Mas não há rendição aqui. Há trabalho. A tenente Marta acorda às 4:30 da manhã. Não porque alguém a chame, porque o corpo já aprendeu que antes do sol aparecer, os feridos chegam. Ela calça as botas ainda no escuro, amarra o cabelo debaixo da touca e sai para o frio sem café, sem alongamento, sem nenhuma das pequenas gentilezas que a vida civil ainda guardava na memória. A tenda principal já tem 2 macas ocupadas quando ela entra. 1 hora depois são 8. Os feridos chegam de todas as formas, alguns conscientes, gritando, outros em silêncio absoluto, e esses são os que mais assustam. O cabo Dirceu chega apoiado em 2 companheiros, com uma lasca de estilhaço no ombro direito que ele insiste em chamar de arranhão. A enfermeira Conceição, 22 anos, filha de fazendeiro do interior de Minas, retira o fragmento com uma pinça enquanto conversa com ele sobre futebol. Não porque seja fácil, porque é o único jeito de ele não gritar. Marta observa tudo. Ela é a mais velha do grupo, 31 anos, formada há 6, veterana de 2 hospitais de campanha no norte da Itália. As outras a chamam de a doutora, mesmo ela sendo enfermeira. Ela nunca corrigiu ninguém. Nomes não importam aqui. O que importa é a maca que acabou de chegar carregada por 4 pracinhas ofegantes, com um homem dentro que não é brasileiro. O uniforme está rasgado, a placa de identificação, amassada mas legível. Wehrmacht, exército alemão. Os 4 carregadores param na entrada da tenda. Um deles, o soldado Benedito, 18 anos, de Recife, olha para Marta como se esperasse uma ordem diferente das outras, como se talvez ela fosse apontar para fora, mandar devolver. A guerra tem essa lógica às vezes. O inimigo ferido é problema do inimigo. Marta não aponta para fora. Coloca na 3, ela diz, e me traz soro. Benedito pisca, obedece, e enquanto caminha, algo muda levemente na postura dele. Não dá para nomear, mas está lá, como se a ordem tivesse respondido uma pergunta que ele nem sabia que estava fazendo. O alemão se chama pela placa H. Brandt. Tem uns 40 anos, barba de dias,
uma ferida de bala no abdômen que já infeccionou. Está inconsciente, a pele cor de cera, a respiração rasa demais. Conceição já está ao lado, checando o pulso com 2 dedos no pescoço, a testa franzida. Antes de começar o exame, ela pega um pedaço de esparadrapo, escreve Brant com um lápis e cola na borda da maca. Gesto pequeno, burocrático. Rotina de quem já fez isso centenas de vezes. Quanto tempo ele está assim? Marta pergunta ao carregador que sabe mais alemão, um sargento que passou 2 anos numa colônia gaúcha antes da guerra. Umas 12 horas no mínimo, ele responde. Achamos ele num valo perto da estrada. Os próprios deixaram para trás. Os próprios deixaram para trás. Marta repete a frase mentalmente enquanto examina a ferida. O exército mais poderoso da Europa havia abandonado um dos seus. E agora cabia a um grupo de mulheres brasileiras decidir o que fazer com ele. Ela pede bisturi. Começa o trabalho. Do lado de fora, a névoa ainda não foi embora, mas 2 macas chegam. O dia mal começou e a enfermaria já funciona no limite. 14 leitos, 8 enfermeiras, 2 médicos que dormem 4 horas por noite quando a situação permite. Não permite sempre. A enfermeira Rosa, a mais quieta do grupo, ex-professora primária de Niterói, cuida de um pracinha com queimaduras nos 2 braços. Ela envolve a gaze devagar, camada por camada, cantarolando baixinho uma música que ninguém consegue identificar. O soldado fecha os olhos, respira fundo, dorme. Às vezes, curar é só isso, estar presente sem julgamento. Do outro lado da tenda, na maca 5, está o sargento Werner. Chegou 3 dias antes de Brant. Perna fraturada, expressão de homem que esperava ser fuzilado a qualquer momento. Já está mais estável, já come sozinho, já acompanha o movimento da enfermaria com olhos que foram aprendendo, dia após dia, o que aquele lugar realmente é. Ele vê Conceição colar o nome na maca de Brant. Vê Marta pedir o bisturi sem hesitar. E sente aquele nó familiar apertar no peito, não de dor, de algo que ainda não sabe nomear. Brant abre os olhos pela primeira vez às 10 da manhã. Leva alguns segundos para entender onde está. O teto de lona. O cheiro diferente, rostos que não reconhece. E então vê Marta, de costas, escrevendo num caderno de anotações clínicas. Ele tenta falar. Não sai nada. Conceição percebe o movimento. Chega até ele com um copo d'água. Inclina com cuidado. Brant bebe com os olhos arregalados. Não de sede, mas de espanto. Ela sorri brevemente, verifica o curativo e vai embora sem dizer uma palavra. Ele fica olhando para o espaço onde ela estava. Mais tarde, Rosa passa pela maca 3 com uma bandeja de instrumentos. Ela não precisa parar. A tarefa dela é outra maca, outro paciente. Mas ela para. Verifica o curativo de Brant com os mesmos dedos cuidadosos com que envolve a gaze dos outros. Sem pressa, sem diferença de tratamento. Brant a acompanha com os olhos em silêncio. Ela não diz nada. Cantarola baixinho, quase sem perceber, e segue em frente. É uma cena de 30 segundos, mas Brant não vai esquecer. Werner observa tudo da maca 5. Já viu essa cena antes, já viu outros alemães chegarem sem esperança e saírem andando. Já viu Marta trabalhar 12 horas sem sentar. Já viu Rosa cantar para fazer um homem dormir. E está começando a entender algo que a guerra nunca ensinou a nenhum dos 2 lados. Que há uma forma de coragem que não usa rifle. Naquela tarde, enquanto o vale afunda de novo na névoa e os canhões distantes marcam o tempo como um relógio quebrado, Marta senta pela primeira vez em horas. Tira a touca. Passa a mão no cabelo. Olha para as tendas cheias e para o céu que não decide entre chuva e frio. A enfermeira Conceição senta ao lado. As 2 ficam em silêncio por um momento. Brant vai sobreviver, Conceição diz. Eu sei, Marta responde. Pausa. Você acha que ele sabe que a gente sabia quem ele era? Marta olha para a tenda, para a maca número 3. Ele vai saber, ela diz. Quando acordar de verdade, vai saber. O que Marta ainda não imagina é que Brant já está acordado, que está escutando tudo, e que na manhã seguinte ele vai fazer algo que vai parar a enfermaria inteira,
e mudar para sempre a forma como aquelas mulheres enxergam a guerra que vieram combater. A manhã seguinte começa com chuva fina e o cheiro de pão velho vindo da cozinha improvisada a 30 metros da enfermaria. São 6 da manhã, quando Conceição entra na tenda principal com uma bandeja de curativos frescos e para no meio do caminho. Brandt está sentado na maca, não em pé, não tentando fugir. Sentado, com as costas eretas, as mãos abertas sobre os joelhos, olhando para a entrada da tenda como quem espera permissão para existir. Quando vê Conceição, ele não fala, apenas inclina a cabeça levemente para a frente. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas inconfundível, uma reverência. Conceição fica parada por 3 segundos, depois segue em frente, pousa a bandeja e começa a trocar o curativo sem comentar nada. Mas quando sai da tenda, encosta na lona do lado de fora e fecha os olhos por um momento, o coração batendo mais rápido do que deveria. Ela não esperava aquilo. Nenhuma delas esperava. A notícia se espalha rápido, do jeito que as notícias se espalham em lugares pequenos, onde todo mundo finge não estar prestando atenção. Rosa ouve de Benedito. Benedito ouviu do sargento Gaúcho. E quando Marta chega na tenda às 7, já sente que alguma coisa mudou no ar. Uma tensão diferente, não de perigo, de algo que ainda não tem nome. Ela examina Brandt em silêncio. Pulso, temperatura, a ferida no abdômen que finalmente começa a fechar. Ele a acompanha com os olhos durante todo o exame, sem desviar o olhar, não com arrogância, mas com uma atenção que parece querer gravar cada detalhe. Como quem sabe que não vai esquecer aquele rosto nunca mais. Marta termina o exame, faz anotação no caderno, vai embora. E Brandt, pela primeira vez em dias, respira fundo, como quem acabou de entender onde está. Da maca 5, Werner observa. Ele está há 7 dias ali. A perna fraturada e imobilizada. A dor controlada com o pouco que o estoque permite. Ele tem visto tudo. Cada curativo, cada decisão, cada momento em que uma dessas mulheres poderia ter feito menos e escolheu fazer mais. E algo dentro dele, um nó que a guerra foi apertando por anos, começa lentamente a afrouxar. Naquela tarde, o sargento Gaúcho para ao lado da maca de Werner com uma caneca de chá. Os dois falam por quase 1 hora, misturando alemão, português e gestos quando as palavras faltam. Werner pergunta sobre o Brasil, sobre como é, sobre por que essas mulheres estão aqui, num vale de guerra, longe de tudo que conhecem. O gaúcho pensa por um momento, depois responde, porque alguém precisa lembrar que do outro lado de cada rifle tem um ser humano. Werner não responde. Olha para o teto de lona, fica assim por um longo tempo, e naquela noite, pela segunda vez desde que chegou, pega um pedaço de papel. Desta vez não escreve nada, apenas segura, como quem ainda não encontrou as palavras certas, mas sabe que elas estão chegando. No dia seguinte, a situação muda de tom. Um oficial brasileiro de patente mais alta chega à enfermaria para uma inspeção de rotina. Homem sério, bigode grisalho, passos que fazem o chão de terra compactada soar como madeira. Ele caminha entre as macas, verifica os registros, conversa brevemente com Marta. Tudo dentro do protocolo. Até chegar na maca de Brandt. Para. Olha para a placa. Olha para Marta. Quanto tempo esse aqui está aqui? 4 dias, major. Condição? Estável. Ferida fechando. Sem febre há 48 horas. O major olha novamente para Brandt. Brandt devolve o olhar. Calmo, direto, sem provocação. O major vira para Marta. Quando ele tiver em condições de andar, vai para o campo de prisioneiros. Entendido, Marta responde. O major vai embora. Marta volta ao caderno. Mas Conceição, que estava parada perto da entrada, viu algo que a outra não viu. No momento em que o major disse campo de prisioneiros, Brandt fechou os olhos por exatamente 2 segundos. E quando os abriu, procurou o rosto de Conceição. Ela não desviou o olhar. Naquela noite, depois que as luzes da tenda baixam e os feridos dormem, Rosa senta no pequeno banco de madeira perto da entrada e escreve uma carta para a mãe. Ela faz isso toda noite. Não envia todas, mas escreve. É o jeito que ela encontrou de não perder o fio do que é real.
Nessa carta, ela escreve uma frase que nunca vai enviar, mas que vai guardar dobrada dentro do sapato até o fim da guerra. Mãe, eu vim aqui para cuidar dos nossos, mas acabei entendendo que os nossos é maior do que eu pensava. Ela dobra o papel, apaga a lamparina, dorme. Na maca 3, Brant ainda está acordado. Ele olha para o teto e pensa na reverência que fez de manhã. Um gesto que saiu antes que ele pudesse pensar, antes que qualquer cálculo de guerra pudesse interceptar. Puro, involuntário, verdadeiro. E pensa nas mulheres que receberam aquele gesto sem fazer alarde, sem sorrir de vitória, sem usar como moeda. Que simplesmente seguiram trocando o curativo. Que cantarolaram quando ele estava com febre. Que não desviaram o olhar quando o major disse que ele seria levado embora. Ele não tem palavras em português para o que está sentindo. Mas se tivesse, seriam essas. Eu não merecia isso. E recebi mesmo assim. Na manhã seguinte, quando Conceição chega com a bandeja, encontra algo sobre a maca de Brant. Um pedaço de papel dobrado. Ela abre com cuidado. São 3 palavras em alemão. Ela não entende. Pede ao sargento gaúcho que traduza. Ele lê. Fica em silêncio por um momento. O que diz? Ela pergunta. Diz. Elas são anjos. Conceição dobra o papel devagar. Guarda no bolso do avental. E vai para a próxima maca sem dizer mais nada. Mas naquela noite, algo vai acontecer que vai colocar toda a enfermaria em risco. E vai exigir de Marta a decisão mais difícil desde que pisou em solo italiano. A chuva que cai naquela noite não é a chuva fina de sempre. É pesada, fechada, do tipo que transforma o chão de terra em lama e apaga os sons do mundo lá fora. É quase meia-noite, quando Marta ouve passos apressados do lado de fora da tenda. Passos que não têm o ritmo calmo de quem faz ronda. Tem o ritmo de quem traz problema. Benedito entra encharcado. Tem um grupo se aproximando pelo norte, ele diz, respirando curto. Não são nossos. Marta não pergunta 2 vezes. Levanta, calça as botas, amarra o avental. Vira para Conceição, que já estava acordada. Acende tudo. Coloca os documentos de registro à vista. E não move nenhum paciente. O protocolo para situações assim existe no papel. Na prática, é a primeira vez que precisam usá-lo. O grupo que chega são 7 soldados alemães. Não prisioneiros, não feridos. Armados, perdidos, pelo movimento desorientado, sem formação clara, sem oficial à frente. Um deles carrega o braço dobrado contra o peito de um jeito que só pode significar fratura. 2 outros têm curativos improvisados com tiras de uniforme rasgado. São homens que a guerra cuspe para fora antes de terminar. Sem direção, sem ordem, sem ninguém para seguir. Param na entrada da tenda, veem as macas, veem as mulheres e não sabem o que fazer. Marta dá um passo à frente, sozinha, sem arma, sem escudo, sem nada além do avental branco e do caderno de anotações debaixo do braço. Olha para o que parece ser o mais velho do grupo. Um homem de uns 45 anos, barba branca por fazer, olhos que já viram longe demais. Ela aponta para o braço fraturado de um deles. Depois aponta para dentro da tenda. Um gesto simples, universal. O homem mais velho olha para ela por um longo momento. Olha para os companheiros. Olha novamente para ela. Baixa o rifle. Os outros, um por um, fazem o mesmo. Da maca 5, Werner viu tudo. Sentado, perna imobilizada, ele acompanhou cada segundo com o queixo tenso e as mãos apertadas no cobertor. Quando os rifles baixam, ele solta o ar de uma vez e fecha os olhos, porque ele sabe, melhor do que ninguém naquela tenda, o que acabou de acontecer. E sabe que, sem os dias que passou ali, sem cada curativo, cada copo d'água, cada gesto sem julgamento, talvez não tivesse coragem de acreditar que era possível. O que vem a seguir são 3 horas de trabalho ininterrupto. Marta, Conceição e Rosa tratam os 7 alemães com o mesmo protocolo de sempre. Fratura imobilizada, curativos trocados, infecções examinadas. O sargento gaúcho serve de intérprete quando necessário. Benedito fica na entrada, tenso, os olhos indo e voltando entre a escuridão lá fora e o movimento dentro.
O homem mais velho, cujo nome, pela placa enferrujada, é Krause, senta numa cadeira de madeira enquanto Rosa examina um corte profundo no lado do pescoço. Ele não faz movimento nenhum, apenas olha para as mãos dela trabalhando. E num momento em que ela precisa virar o rosto dele levemente para acessar o corte, ele deixa, sem resistência. Com uma passividade que não é fraqueza, é entrega. Rosa termina o ponto. Krause toca o curativo com a ponta dos dedos. Olha para ela. Danke, ele diz. Obrigado. Rosa assente. Segue para o próximo. Às 3 da manhã, todos os 7 estão tratados. Marta os acomoda em macas temporárias montadas na segunda tenda. Não há espaço ideal, há espaço possível e é o que existe. Quando o último deitou, ela sai para fora, fica sob a chuva por alguns segundos e deixa a água fria bater no rosto. Não por drama, por necessidade, para sentir que ainda está acordada. Conceição aparece ao lado dela com 2 copos de chá quente. As duas ficam paradas na chuva, bebendo, sem falar. O vale lá na frente está escuro e silencioso. Os canhões calaram na última hora, como se a guerra também precisasse respirar. Você teve medo? Conceição pergunta. Tive, Marta responde sem hesitar. E foi mesmo assim. E foi mesmo assim. É uma conversa de 10 palavras que carrega 10 anos de formação, de escolha, de tudo que as trouxe até aquele vale encharcado no norte da Itália. Não há heroísmo declarado nessa frase. Há algo mais difícil: consciência. Na manhã seguinte, o major de bigode grisalho volta. Desta vez sem anunciar. Para na entrada da segunda tenda, conta as macas, conta os uniformes. Vira para Marta com uma expressão que não é raiva. É algo mais complexo que isso. Você sabia o que estava fazendo? Sabia, major. Se tivesse dado errado, mas não deu, ela diz. Com respeito, sem recuo. O major fica em silêncio por um momento. Olha para as macas, para os homens que dormem, para o curativo no pescoço de Krause, limpo, bem feito. Vai embora sem mais nada. 3 dias depois, os 7 alemães são transferidos para o campo de prisioneiros, junto com Werner e Brandt. É uma manhã fria, céu cinza, chão ainda úmido da última chuva. Eles saem em fila, escoltados por 2 soldados brasileiros. Antes de sair, cada um passa pela entrada da tenda principal. Krause para diante de Marta. Tira o cap. Segura no peito por um segundo. Inclina a cabeça. Segue em frente, sem olhar para trás. Werner para diante de Conceição. Tira do bolso o pedaço de esparadrapo com seu nome, o mesmo que ela colou na maca no primeiro dia, que ele guardou como se fosse outra coisa. Entrega de volta para ela. Com um aceno lento, ela pega. Ele segue. Brandt é o último. Passa pela tenda devagar como quem quer gravar cada detalhe. Para diante de Rosa, a que cantarolava quando ele tinha febre, a que parou sem precisar parar, a que fez a coisa mais simples e mais difícil de todas. Tratou-o como gente. Olha para ela. Ela olha para ele. Ele não tem gesto. Não tem palavra em português. Tem só os olhos úmidos de um homem que a guerra ensinou a não chorar e que agora, diante de uma mulher que nunca pegou em arma, não consegue mais segurar. Rosa pousa a mão brevemente no ombro dele. 1 segundo. Menos. Ele segue em frente. A tenda fica em silêncio. As 3 mulheres ficam paradas por um momento. Marta perto do caderno de anotações, Conceição com o esparadrapo na mão, Rosa olhando para a saída. Lá fora, os canhões voltam. O vale acorda de novo para a guerra, e elas voltam para as macas, porque há mais feridos chegando. Sempre há. E o trabalho delas não espera o fim de nada, nem da batalha, nem da dor, nem do ódio que a guerra semeia e que elas, maca por maca, curativo por curativo, teimam em contradizer. O que Marta, Conceição e Rosa fizeram naquele vale não consta em nenhum relatório oficial. Não virou medalha, não virou discurso, não virou monumento. Mas anos depois, num vilarejo do interior da Alemanha, um homem chamado Brandt vai contar essa história para o filho. E o filho vai contar para o neto. E o neto vai escrever numa carta, enviada décadas depois para um museu em São Paulo, 3 palavras que sobreviveram a tudo. Elas eram anjos. A guerra terminou. Os rifles silenciaram. As tendas foram desmontadas,
as macas dobradas, os cadernos de anotações arquivados em alguma gaveta que o tempo esqueceu. Mas o que aconteceu naquele vale, naquelas tendas brancas tremendo no vento frio da Itália, não morreu com o armistício. Sobreviveu da única forma que as coisas verdadeiramente importantes sobrevivem, de boca em boca, de geração em geração, até chegar aqui. Marta, Conceição e Rosa não ganharam medalhas por aquelas noites. Nenhum general citou os nomes delas em discurso. Nenhum jornal da época abriu manchete para mulheres que salvaram inimigos com as próprias mãos. Mas um homem chamado Brandt contou essa história para o filho. O filho contou para o neto. E o neto escreveu 3 palavras que atravessaram décadas e oceanos e chegaram até nós. Elas eram anjos. Esse é o legado que a FEB deixou que nenhum arquivo oficial conseguiu guardar. O legado da humanidade que persiste mesmo quando tudo ao redor insiste em ser desumano. Os pracinhas lutaram com rifle, as enfermeiras lutaram com curativo, e os 2 tipos de coragem foram igualmente necessários para que o Brasil saísse daquela guerra de cabeça erguida. Se essa história tocou você, se em algum momento você segurou o fôlego, sentiu um nó na garganta, ou simplesmente ficou com vontade de saber mais, então você precisa ver o que está fixado aqui nos comentários. Deixamos lá um conteúdo especial que vai aprofundar ainda mais essa história e outras que a história oficial nunca contou. Clica, lê e você vai entender por que vale a pena acompanhar esse canal de perto. E antes de ir, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque histórias como essa não podem morrer. Os pracinhas fizeram a parte deles, agora a parte é nossa. Não deixar que o mundo esqueça.